Fala galera, tudo bem? Tá começando, tá ligado na cidade, mais uma vez trazendo informações e conteúdos que fazem toda a diferença no seu dia a dia. Tudo certo, minha gente? Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo jovem. Muitos jovens sonham em abrir o próprio negócio, mas por onde começar? Se liga! Como tirar uma ideia do papel e transformá-la numa empresa de sucesso? Para responder, a gente vai conversar com a Elisete Baruel, diretora executiva do Instituto Empreendedor do Futuro, que prepara para o mundo dos negócios. Nós também fomos às ruas ouvir a opinião da população. No quadro Tá na Rua, o Vitor Krigor perguntou o que as pessoas acham que é essencial para que os jovens consigam empreender com sucesso. E ainda tem o Atividade Legislativa com o Lucas Guerra, trazendo as informações sobre políticas públicas que incentivam o empreendedorismo e a geração de oportunidades para a juventude. Então fica com a gente, porque o Tá Ligado na Cidade já começou. O empreendedorismo está se tornando cada vez mais uma opção para os jovens que querem se inserir no mercado de trabalho. Mas não basta só uma ideia inovadora, tá? Tem que ter planejamento, dedicação, conhecimento para fazer esse negócio crescer. Pois é, e por isso, no programa de hoje, a gente fala sobre empreendedorismo jovem, os desafios de quem quer abrir o próprio negócio e o que fazer para superar as primeiras barreiras. Pois é. E para bater esse papo com a gente aqui no estúdio, tá a Elisete Baruel, que é diretora executiva do Instituto Empreendedor do Futuro, uma instituição que apoia o desenvolvimento acadêmico e social de crianças e adolescentes de 13 a 17 anos com alto desempenho acadêmico de famílias de baixa renda. Muito bem-vinda, Elisete. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com jovens. Muito Isso obrigado. é muito positivo, porque o nosso universo do Instituto, ele gira em torno dos jovens. A gente passou um Então- pouquinho só da idade que vocês atendem, Jovens de coração. mas eu adorei esse reconhecimento. Muito É, obrigado. mas essa própria iniciativa é empreendedora, né? Ô, Elisete, a gente deu assim uma prévia só, bem curta, do Aham. que é a instituição, mas eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes pra gente. Como é que funciona? Tá. O Instituto ele nasceu há 12 anos e ele, por si só, já é uma iniciativa empreendedora. Porque o empreendedorismo ele tem vários segmentos. Não é só o empreendedorismo como geração de um negócio, de uma Sim. empresa. O Instituto nasceu do empreendedorismo que a gente fala social, Uhum. que é buscar transformar a realidade social, né, de jovens e de comunidades, que é o nosso objetivo. Sim. Então, esse nascimento já foi baseado nessa iniciativa de empreender. Muito E legal. como? Atuando com jovens de baixa renda para que eles tivessem a oportunidade de cursar escolas de excelência no ensino médio, justamente para desenvolver habilidades e competências para se tornar lideranças e para buscar mercado, trabalho, desenvolver e movimentar a sociedade em benefício de outras pessoas Uhum. e de instituições. Muito legal diferenciar os diferentes, mostrar os diferentes tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo social é um conceito muito legal. Nem todo Sim. mundo sabe desse termo, É né, verdade, Elisete? é verdade. E quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente tem uma grande ideia, tem vontade de mudar a sociedade ou abrir o próprio negócio também, falando de todas as vertentes do empreendedorismo, mas Exato. trava na hora de começar. Qual o primeiro passo para empreender? Na própria introdução que vocês fizeram, que foi muito pertinente, já fala de planejamento. Você Uhum. tem uma grande ideia. Normalmente é assim, né? A pessoa tem uma grande ideia, ou ele busca a solução para um grande problema, porque o empreendedorismo às vezes nasce de uma dificuldade, É. da busca de solução para um problema que ele tem ambiental, ou na área de tecnologia, ou de mobilidade urbana. Ele tem um problema. E aí ele busca uma solução, mas ele precisa planejar. Sim. Ele precisa desenvolver habilidades, buscar conhecimento, aprender sobre gestão de negócios, gestão de riscos. Ele precisa criar essas habilidades de comunicação. Ele tem que ter minimamente um planejamento de um capital para iniciar, Sim. para realmente conseguir ter uma ação proativa para desenvolver aquilo que ele deseja.
seja pensando no empreendedorismo gerando um negócio, uma pequena empresa, o empreendedorismo social, que nós falamos, ou no empreendedorismo corporativo, que as grandes corporações também têm no seu dia a dia, que é por meio de inovações de técnicas, de processos e procedimentos e metodologias, que é uma outra forma de você pensar o empreendedorismo também. Excelente, quer dizer, tem que buscar a informação e também a formação, né? Um Exatamente. casamento desses dois conceitos aí que se faz Exatamente. muito importante. Bom, pessoal, ó, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui na conversa, porque está na hora da gente estender um pouquinho e escutar o que a população da cidade pensa sobre esse tema. Pois é, o repórter Vitor Krigor foi às ruas perguntar o que é fundamental para um jovem conseguir empreender com sucesso. Será que a população acredita que as oportunidades estão mais acessíveis? Será? Bora conferir então as respostas no Tá na Rua. Quem nunca pensou em largar tudo e ser o próprio chefe? Empreender parece um sonho, mas será que é fácil assim? Eu sou o Vitor Krigor e no Tá na Rua de hoje a gente vai ver se a galera da nossa cidade tem veia empreendedora. Será? Bora lá saber. Cláudio, me diz aqui, o senhor já é um empreendedor, tem vontade de empreender? Conta sua história pra gente. No momento, após o período profissional, eu e a minha esposa decidimos empreender, né? E nós temos uma empresa que trabalhamos e foi assim logo após o período de CLT, né? Tanto ela quanto eu. Vocês esperaram a aposentadoria para achar um momento mais tranquilo, que tivesse menos risco para poder ir ali e abrir o negócio de vocês. Ok, foi após esse período profissional, né? Após a aposentadoria que a gente pegou e resolveu atuar empreendendo. Já teve vontade de empreender? Já é um empreendedor? Qual que é a sua situação? Eu sou empreendedor. O que você faz? Sou adestrador de cães. E há quanto tempo você já decidiu se arriscar e ser dono do próprio negócio? Com 7 anos já. E como que foi a sua experiência? Conta pra gente, como que foi o começo? Quais são os resultados que você já teve a partir desse tempo? No começo foi difícil, tipo assim, tinha 2, 3 clientes, porque eu larguei o certo, né? Que eu tinha um serviço legal também, mas só que eu sempre tinha vontade de... aquele negócio do si, né? Se não der certo, é sempre o si na vida da gente. Então eu arrisquei e hoje, nos 3 primeiros meses foi difícil, né? Tipo, depois, hoje tô tranquilo, não trabalho mais pra ninguém fechar. Tá feliz com a decisão, então? Teve resultado positivo, não se arrependeu de ter arriscado? Não arrependi. Na verdade, eu já fui um empreendedor, mas trabalhava no regime CLT, né? Uma multinacional, e lá trabalhei 33 anos. Mas em paralelo a isso, a gente também empreendia, né? Eu tinha uma mini transportadora e fiquei assim, acho que uns 10 anos. E depois me aposentei da fábrica e optei também em aposentar da transportadora e hoje só curtindo a vida aí. Eu já fui empreendedora durante 38 anos. Agora, após a pandemia, eu parei e estou aposentada. Mas na época de empreendedora, foi muito satisfatório, mas também muito difícil. No Brasil, você empreender é muito caro. É muita burocracia, são muitos impostos. Então, para você ser empreendedor, você precisa se preparar muito. Maravilha, ó, deu dicas valiosas aqui para quem está começando. Maravilha, diz uma coisa aqui para a galera de casa. Teve medo? Como que foi esse processo de arriscar, abrir o negócio? Sempre no começo tem aquele friozinho na barriga, mas é muito válido porque logo você já começa a entender que esse é um bom caminho. É isso aí, eu acho que a galera daqui de São José dos Campos é empreendedora sim. Para compartilhar com vocês, eu sou filho de uma mulher empreendedora. Minha mãe abriu um comércio de salgados e depois abriu um buffet com o resultado das vendas dela. Foi muito legal e, obviamente, eu amava, né? Poder comer tudo aquilo de graça. Fica aqui a dica para vocês, se arrisquem, vão em busca do sonho de vocês. Semana que vem tem mais Tá na Rua com outro tema que a gente adora debater com a nossa cidade. Falou! Muito Vitor bom. Não é não, né? Quem é que não vai querer ter uma mãe salgadeira? Quem não vai gostar, né? Eu quero também. Agora, Elisete, voltando aqui para esses conteúdos que o pessoal da rua trouxe pra gente, né? A gente viu que o Vitor conversou com pessoas
um pouco mais velhas, né? Não são jovens, não são adolescentes, são pessoas com um pouco mais de experiência de vida. E a maioria trouxe um discurso parecido. Teve gente que esperou se aposentar primeiro para depois empreender, teve gente que deixou o serviço CLT para empreender, quer dizer, teve uma transição de carreira, e teve gente também que fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Tinha o emprego CLT e também empreendia. Mas uma fala que ficou bem marcada foi o que a senhora disse: empreender é muito caro. Sim. Então, às vezes fica parecendo que só vai ser possível empreender de fato depois que você já tiver essas experiências que todo mundo ali diz que teve. Primeiro, teve uma experiência no mercado de trabalho, uma carteira assinada, uma experiência para depois poder pensar em empreender. Talvez por essa questão de custo, talvez por outros motivos. Você, na sua experiência, concorda com essa afirmação? De fato, é caro empreender? E se sim, existe só essa limitação ou outros pontos também? Olha, infelizmente eu tenho que concordar. Nós temos uma carga tributária alta, uma burocracia exaustiva, que leva realmente muitas pessoas até a desistirem. Existe um estudo do Sebrae que diz que de 30% a 50% das empresas elas acabam fechando antes de 3 anos de idade de fundação, Olha só. o que é um índice alto, pensando que, às vezes, aquela pessoa coloca tudo que ela tem, investe toda a economia dela para investir. Então, isso é muito sério, dá um sentimento de frustração muito grande. Então, realmente, existem muitas dificuldades para se empreender hoje no Brasil. Não é São José dos Campos, é no Brasil. Sim. Justamente por aquilo que ela falou. Então, você tem que ter uma gestão de risco, você tem que começar pequeno, crescer gradativamente, ter uma reserva para situações de aperto que podem acontecer. E isso tudo tem a ver com planejamento estratégico. Você tem que ter um estudo de mercado para ver se a sua ideia, se ela cabe no mercado, se vai ter boa adesão. A questão da competição, né? Porque existe aí no mercado muita gente empreendendo. Então, tem o fator da competitividade. Então, isso exige um planejamento, plano de marketing, gestão de risco. Vai testando assim, vai devagar e gradativamente vai aumentando o investimento na medida que você tem retorno sobre o valor investido. Entendeu? Então, são cuidados que você tem que ter. Porque você tem que ser otimista, mas não pode ser o sonhador. Sim. Aquele que fica no campo do sonho, do romântico. É bacana. Otimismo, coragem, resiliência, né? Ser perseverante, ter foco. Mas você também tem que ter o pé no chão, no sentido de que você tem que ter um estudo, né, a respeito daquele caminho que você deseja seguir. E também muito planejamento. Sim. Você trouxe a questão do planejamento financeiro e muita gente, quando vai empreender, tem aquele pensamento: olha, eu vou pegar dinheiro emprestado e depois eu compenso com os meus lucros. Vou usar esse dinheiro para abrir um negócio e deixa que a gente vê depois. Esse pensamento está certo, melhor não utilizar, principalmente o jovem, que não teve tanto tempo para juntar um dinheiro. A gente trouxe aqui na TV, aqui no Vitor Krigo trouxe pra gente, não tá na rua, muitos adultos que trabalharam, mais maduras, que juntaram seu dinheiro para abrir o seu negócio. E o jovem, vale a pena pegar dinheiro emprestado ou não? Eu vejo isso com uma certa preocupação. O jovem hoje, ele tem encontrado mentores, investidores anjos, eu acho que vocês já ouviram falar nesse termo, que têm apostado na juventude para a criação de novos negócios. Isso tem sido uma experiência bastante positiva. O próprio parque aqui, o PIT, o Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos, tem mais de 300 empresas, são incubadoras, celeiros, grandes celeiros de talentos, né? Que são empresários que já têm consolidado, são bem-sucedidos, que estão em busca de jovens e empreendedores corajosos, inovadores que já nasceram no meio da tecnologia, então lidam bem com tecnologia, e eles colocam investimento, eles fazem investimento nesses jovens. Então, é importante também você ter uma rede de contatos, um bom network. Sim, são as palavrinhas-chave aí para quem está querendo empreender.
Apoio é muito Rede de importante. apoio. Pessoal, ó, a gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no Tá Ligado na Cidade, mas já já a gente tá de volta, Porque tá? no próximo bloco tem mais conversa com a Elisete Baruel sobre os primeiros passos para quem quer empreender. E ainda hoje tem também a atividade legislativa com o Lucas Guerra, hein? Trazendo informações sobre iniciativas que apoiam o empreendedorismo jovem em São José. A gente volta já. De volta com Tá Ligado na Cidade, hoje falando sobre empreendedorismo jovem. E para continuar essa conversa, seguimos aqui no estúdio com a Elisete Baruel, que é diretora executiva do Instituto Empreendedor do Futuro. Obrigado, Elisete, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o bate-papo. Tá muito bom. Elisete, no intervalo a gente estava conversando aqui, né, trocando umas figurinhas e você trouxe um posicionamento bem interessante. Você falou, empreendedor é diferente de empresário. Legal isso, Não hein? é a mesma coisa. Não. E isso deixou todo mundo aqui com uma luzinha na cabeça. Explica direito essa Sim. afirmação. O que eu quero dizer é o seguinte, que nem todo empreendedor vai virar um empresário e nem todo empresário é um empreendedor, Por quê? né? Por quê? Porque o empreendedor, por si só, na definição da palavra, ele é criativo, ele é original, ele é curioso, Uhum. ele é uma pessoa que está em busca sempre de soluções e alternativas. Muitas vezes o empresário, no ramo de negócio dele, ele sempre faz o mesmo, ele repete aquelas receitas, aqueles processos. Ele não está errado, ele está obtendo sucesso e resultado, bacana. Mas nós temos muitos empresários que não são empreendedores. Uhum. Não necessariamente um empresário, porque tem um negócio, ele é empreendedor. Resta aí as experiências que nós estávamos mencionando aqui na hora do intervalo, do Uber. Por que nasceu o Uber? Por uma dificuldade, por uma situação de transporte, de mobilidade urbana. Você tem uma dificuldade, você pensa numa solução, tem uma ideia criativa, pensa na solução, foca e vai. E hoje estourou, é um sucesso. Vocês mesmos mencionaram vários tipos aqui. Os bancos virtuais, o e-commerce, as próprias redes sociais, elas vêm atender uma demanda baseado no quê? O Spotify, O Spotify, exatamente. Então, tem Netflix. várias experiências de conteúdos digitais que eles vêm com um propósito de atender uma demanda, de solucionar um problema dado pela sociedade, de acesso, muitas vezes de acesso. Sim. E a gente vê que está muito ligado com a tecnologia. Muito. Você trouxe diversos exemplos que estão ligados com a tecnologia. Hoje, as redes sociais proporcionam aos jovens muito conhecimento, acesso à informação. Muitas profissões que antes não existiam, hoje existem. E tudo isso proporciona um leque de possibilidades novas para os novos empreendedores. E, Elisete, qual área atual está mais em alta, está mais aquecida para que os jovens empreendam? Você diria que é essa da tecnologia? Sem dúvida nenhuma é tecnologia, porque é o que mais o jovem está envolvido, é o que ele mais gosta, se sente mais motivado. Mas existe um outro detalhe, tem estudo também que mostra que o jovem também está engajado em causas sociais, que é o empreendedorismo social. Que exemplo que eu te dou disso? Gerando Falcões. Quem fundou o Gerando Falcões é um jovem. Ele mobilizado, provocado de gerar oportunidades para jovens, para crianças, para comunidades carentes. Sim. Então, é uma outra vertente também que o jovem ele está demonstrando muito engajamento. Na área da saúde, ele também está bastante envolvido com a questão da alimentação. Você vê as academias virtuais, não tem hoje? Que você faz academia na sua casa, voltado para o bem-estar, para a saúde, para a alimentação. Legal. Então, é uma área que está crescendo muito também. Essa área de saúde, social, alimentação, beleza, é uma área pensando no quê? No bem-estar físico de cada um de nós e da população. Elisete, a gente está falando aqui, os exemplos são possibilidades e tudo pode acontecer. Pode dar muito certo por um tempo e depois não dá mais, né? A gente sabe que a vida de uma empresa ou de um segmento empreendedor aí pode ter um tempo também para acontecer.
Nesse caso, sabendo que de repente as coisas não estão indo bem, que está na hora de pensar numa outra alternativa, dentro daquela mesma realidade ou em algo novo, como é que o jovem consegue acender a luzinha e falar, opa, não tá legal aqui, preciso começar a me movimentar? Qual que seria a sua sugestão? Estudo de mercado o tempo todo, tá de olho no mercado. O que está acontecendo? Estudar. Tem que estudar sempre, aprender sempre. Por isso que a base do Instituto hoje, Empreendedor do Futuro, é a excelência acadêmica, é o estudo, Sim. como uma possibilidade de abrir janelas, caminhos. Você tem que aprender, estudar, aprender sempre. Então, tá de olho no mercado, buscar inovações, fazer algo diferente, né? Apresentar coisa para o mercado que ninguém nunca pensou. E você só faz isso estudando, observando, com redes, participando de congressos, de simpósios, voltando para a faculdade muitas vezes. Fazendo networking. Network é fundamental. Se preparando de verdade, Se né? preparando de verdade. Trabalho muito importante que o Instituto faz. Nosso tempo está quase no fim, mas eu queria que você aproveitasse para contar para o pessoal que está assistindo como é que chega até o Instituto, quem se interessou, quem quiser mais informações, quem quiser ter um contato com vocês. Então, nós temos um processo seletivo que ele sempre acontece no final do ano, para a captação de novos jovens, para compor ali o nosso trabalho, para que ele tenha oportunidade de ter bolsa de estudo em escolas e o nosso acompanhamento ao longo desse percurso escolar, no ensino médio, onde ele vai ter aula de matemática financeira, ele vai ter aulas e vai ter todo um apoio de orientação vocacional, Legal. Muito bom. de propósito, de missão, né? Porque muitas vezes ele não sabe muito bem o que ele pretende fazer. Sim. E eu quero contar um caso muito bacana de um Claro. jovem nosso, que ele se formou na nossa segunda turma, o IF tem 12 anos. E ele já veio, olha, a mãe, para manter ele mais o irmão, a mãe já fazia bolo. Era uma empreendedora. Sim. Concorda verdade. comigo? Ela fazia bolo para poder ali sustentar 2 filhos sozinha, porque o pai, infelizmente, foi embora e ela ficou com os 2 filhos. Esse menino, ele conseguiu uma bolsa num colégio de excelência em São José dos Campos. Com muito sacrifício, ele se formou e com o nosso apoio, transporte, alimentação, apoio no reforço escolar, porque ele apresentou algumas dificuldades de acompanhamento. E ele passou numa faculdade de medicina. Olha só, E ele se legal. formou médico. E eu me Que lembro como ótimo. se fosse hoje, quando ele passou na faculdade, em Londrina, a mãe dele chorava tanto que o bairro inteiro comemorou. Ele é da região do Campo dos Alemães. Aham. A rua dele comemorou, Legal porque ele demais. era o primeiro jovem daquela rua que passou numa universidade Muito e numa bom. medicina. Muito Muito legal. legal Então, mesmo. todos comemoraram. E ele falou assim para mim, mas como é que eu vou viver lá agora? Eu falei, eu não sei. Faz a sua matrícula, vai para lá. A gente pagou o transporte, Não o perde a ônibus, oportunidade. e depois a gente vê. É isso, é Muito um passo bom. de cada vez, a vida no empreendedorismo é essa, Exatamente. né? E eu acho Histórias como essa nos motivam, motiva a Inspiram. todos. E ele será um Inspira. médico empreendedor, com certeza. voltado para a inovação, para a pesquisa na área. E graças entendeu? à ajuda que vocês ofereceram. Elisete, a ajuda que você ofereceu para ele, mas pra gente aqui no programa hoje também. Obrigado pela participação, Obrigado. viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e contar um pouco da nossa história. Excelente. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Pessoal, vamos para uma pausa rapidinha, não sai daí, daqui a pouco atividade legislativa. Até já. Tá ligado na cidade, tá de volta e agora é hora da gente ficar por dentro das principais ações da Câmara Municipal de São José dos Campos. No Atividade Legislativa, ele traz as principais informações da Câmara Municipal da nossa cidade. Chega mais, Lucas. Tudo bem com você? Matheus, tudo bem? Melhor Bem-vindo de agora no volta. programa pra gente E falar aí, da Lucas? Câmara, falar de Sempre assuntos bom. tão importantes aqui do... Tá ligado? Sempre importantes e sempre na mira do legislativo. Empreendedorismo, especialmente para essa galera mais jovem, não seria diferente, né? De Sim. forma nenhuma. A Câmara trabalha esse tema há bastante tempo. Inclusive, antes de eu chegar nesse assunto,
eu tenho que falar que há muitos anos a Câmara, inclusive, criou uma frente parlamentar do empreendedorismo e fez diversas ações aqui no Legislativo para estar abordando esse assunto aqui na cidade, que a nossa cidade também é conhecida, né, como uma cidade empreendedora. É verdade. A gente tem inúmeras startups aí, a cidade da tecnologia, uma coisa está atrelada à outra, então é sempre bom a gente falar sobre esse assunto e mostrar para a população por que empreendedorismo faz parte da nossa vida e por que a gente tem que ter um olhar especial para ele também. Né? E quando a gente fala da educação, principalmente quando a gente fala de jovens e crianças, São José dos Campos tem um exemplo muito legal, porque tem uma lei aqui na cidade justamente para incluir o ensino do empreendedorismo nas escolas de ensino fundamental. Então é muito legal. A criança aprende sobre essa visão que muitas vezes está atrelada a um orçamento também familiar, saber pensar além da caixa, né? Ou seja, o empreendedorismo, às vezes na sala de aula ou para um jovem, mostra para ele como vencer dificuldades. Às vezes a gente fica com uma visão, né, sobre um problema, é só assim que eu resolvo. Não, o empreendedorismo faz a gente pensar além. E trazer isso para a educação, para o nosso dia a dia, é muito legal. Sim. Tanto que se fala empreender para a vida, né? Não só abrir um negócio. Então, essa visão é muito importante para estar trazendo para os jovens aí mais autonomia, mais perspectiva de futuro. Inclusive, tem uma outra lei aqui na Câmara que criou o CEDEMP, é o Centro de Educação Empreendedora aqui em São José. Eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque na época da pandemia, a TV Câmara fez um projeto muito legal com a galera do CEDEMP. Eu pude acompanhar esse trabalho, a gente fez como se fosse videoaulas, né, com as professoras, e elas mostravam de maneira lúdica, muito legal, como o empreendedorismo era importante para a vida dos jovens. Muito Inclusive, legal. O CEDEMP faz uma feira do empreendedorismo e premia ideias inovadoras em jovens. Aí a gente está falando de jovens, principalmente ali da rede pública, que muitas vezes fala, mas eu não consigo, eu não tenho perspectiva, eu vim de uma família carente. E ele mostra, não, o que você pode pensar no seu espaço, no seu bairro, na sua vida, na sua casa. Que ideia você pode trazer para a gente transformar a realidade. Então, esse empreendedorismo para o jovem é fundamental nesse aspecto, sabe? Não só de maturidade, de autonomia, mas de pensamento para o futuro. São José, inclusive, tem também uma data, que é o Dia do Empreendedor aqui na cidade, que foi votada uma lei aqui na Câmara. E saindo um pouco dessa questão dos alunos, eu queria falar também que São José está debatendo e tem, inclusive, uma lei que criou aqui, na verdade um decreto, né, que criou aqui na Câmara uma honraria, mas essa voltada para as mulheres empreendedoras, ou seja, o empreendedorismo feminino também é um tema debatido aqui, assim como empreender para a cidade como um todo, sabe? Eu sei que falei muito, mas é que é muito importante, não ia dar tempo de eu trazer, né, dar um tempo maior para mas para caber em todas as o que a gente precisava saber, é isso mesmo, trouxe informações muito bacanas. A data, você sabe? Você lembra a data do... A data é em outubro, não lembro exatamente o dia, mas eu sei que é em outubro. Se eu não me engano é 8 de outubro, se tiver errado eu vou pedir, inclusive, para edição botar aqui, ó, fazer, me corrige. A nossa editora querida Rafa consegue colocar aí, Rafa, aqui antes eu falava Tomita, agora eu falo agora Rafa, imagens na tela, Rafa. Guerra, obrigado pela participação. Obrigado, eu que agradeço, gente. Vambora? Vambora, Tchê. Eu já fui no CEDEMP, inclusive, viu? Que o Guerra falou. Muito legal, viu? Fica a dica pro pessoal aí. Muito bom. Pessoal, obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.